Saúde, irmão, na santa paz do nosso Jesus Cristo. Motivo de alegria, mais uma terça-feira poder estar aqui para compartilharmos junto mais um estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Esta noite Deus colocou no meu coração para a gente poder estar falando sobre Saulo, que depois se torna Paulo, né? Mas antes de estarmos entrando na palavra, vamos fazer uma oração, agradecer ao Senhor, nosso Deus, por mais essa oportunidade que Ele tem nos dado para estarmos mais uma vez podendo falar da palavra do Senhor. Vamos orar juntos, irmãos. Senhor, nosso Deus, Pai querido e Deus amado, mais uma hora, Senhor meu Deus, chegamos aqui na Tua presença, Pai, para louvar e engrandecer ao Teu santo nome. Senhor, meu Deus, somos gratos ao Senhor, meu Pai, porque sabemos que o Senhor tem cuidado, tem zelado das nossas vidas, tem tido de misericórdia de cada um de nós. E eu venho, Deus querido e Deus amado, apresentar diante do Senhor, meu Deus, a vida de cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, a vida do pastor, Senhor, a vida, Deus, de cada um dos Teus servos, Pai. Pedir a Ti que o Senhor venha colocar as Tuas mãos, Pai, sobre cada vida. Senhor, meu Deus, venha derramar a Tua graça e o poder da Tua misericórdia, Pai. Peço também por esta nação. Senhor, meu Deus, venha ter de misericórdia, Pai, desta nação. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Peço a Ti, Deus, porque sei que Sou é o único que tem o poder para estar nos ajudando. Toma de conta da minha família, dos meus filhos, da minha esposa, Pai. Derrama da Tua graça, do Seu poder. Cobre cada um de nós debaixo da Tua potente mão. É o que eu te peço nesta noite e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor que nós vamos ler essa noite se encontra em Atos 9, que diz assim: a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Lerei o versículo. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pedindo-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homem, quer mulheres, ou conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem é, Senhor? E diz o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti reconciliar-te contra os aguilhões. Ele, tremendo, anônimo, disse: Senhor, que queres que se faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tem convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém, e guiando pela mão o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia a Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe ao Senhor em visão: Ananias? Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe ao Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha-lhe sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e que poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome? Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, expondo-lhe a mão, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver, e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos que umas escamas, e recuperou a visão, e levantaram-se e foi batizado. Amém, irmãos? Quando lemos essa passagem aqui, chama muita atenção, né?
que quando Deus tem algo com o ser humano, não adianta, irmãos, vai acontecer. E aqui nós vemos um homem chamado Saulo, né, que nós vemos que ele tinha prazer, né, em perseguir os cristãos. Mas a palavra do Senhor, ela é muito sábia, irmãos. Não tem como alguém perseguir um servo do Senhor e ficar por isso mesmo, né? E aqui nós vemos a respeito de Saulo, né? Um homem que ele perseguiu os cristãos. O que me chama muito a atenção, irmãos, que nós vamos falar um pouquinho quem foi Saulo, né? Que depois se passa a chamar Paulo, né? Saulo, ele era um jovem, né, que nasceu, que era de Tarso, né? Ele não seguiu Jesus durante o seu ministério, mas teve uma visão de Jesus mais tarde. O ministério de Paulo se concentrou em todos que não eram judeus. O jovem Saulo, perseguidor de cristãos. Ele era judeu, da cidade de Tarso, era do grupo dos fariseus, como seus pais, né? Ele era do grupo dos fariseus, né? O que chama muito a atenção aqui é que Saulo, ele era um homem muito prestativo no que ele se punha a fazer, né? Ainda jovem, Saulo assistiu ao predejamento do cristão Estevão, né? Saulo, ele estava presente quando Estevão foi apedrejado. Ele assistiu todo aquele procedimento que fizeram com Estevão ali. A palavra diz que a capa de Estevão caiu aos pés de Saulo, né? E Estevão, vendo o céu aberto, ele viu a glória do Senhor, né? Eu creio que por isso que o Senhor não consumiu todos aqueles que estavam ali apedrejando a Estevão, né? O primeiro mártir cristão, Estevão foi o primeiro mártir cristão. Depois ele se tornou um perseguidor ativo da igreja. Depois desse fato que aconteceu, do apedrejamento de Estevão, Saulo, ele se torna um perseguidor ativo da igreja. Ele tinha prazer em perseguir a igreja, ele tinha prazer em perseguir os cristãos, né? Na sua companhia contra os cristãos, Saulo jogou muitos presos, muitas pessoas na prisão. Ele tinha o apoio do sumo sacerdote. Ele se tornou famoso por ser um grande perseguidor. Isso se encontra em Atos 9:1, que diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse algum daqueles da seita, quer homem, quer mulheres, ou conduzisse presos a Jerusalém, né? Ele pediu carta ao sumo sacerdote para poder ir atrás dos cristãos, né? Mas, irmãos, nós vemos que quando alguém se levanta contra um cristão, a briga não é contra dele, não é contra a pessoa que ele se levantou. A briga dele é contra o próprio Deus, contra o próprio Senhor Jesus Cristo, né? E aqui não seria diferente, irmãos. A palavra vai dizer que quando ele pega essa carta, ele vai para Damasco, e no caminho de Damasco, ele vem sobre ele uma luz muito forte. E quando essa luz forte vem sobre ele, né, ele escuta somente uma voz. A palavra diz que ele cai e ele escuta uma voz. E essa voz fala assim com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Né? E ele entende, porque ele pergunta: quem é, Senhor? Né? E a palavra diz que quando ele escuta essa voz, ele perguntou por que ele estava, e Jesus pergunta: por que me persegue? Por que está me perseguindo? Né? E era a voz de Jesus que estava falando, que ele escuta nesse momento, porque ele só escutou, ele não tinha visão. No momento que ele cai, ele já cai cego, né? Ele já não tinha visão, ele só tinha ali, ele só ouvia, só que não via mais, né? Na mesma hora que ele escuta essa voz, que ele cai, ele fica cego. E Jesus vai ordenar para ele
que ele vai para Damasco, né? Então Jesus, e quando ele vai para Damasco, a palavra do Senhor diz que ele vai para casa de alguém ali, e ali ele fica por 3 dias, irmãos. Como a palavra de Deus diz, que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber, né? E a palavra do Senhor diz que o Senhor vai e vai preparar alguém para ir ter com ele, né? Para ir ter um encontro com ele. E a palavra do Senhor diz que o Senhor vai falar para Ananias, para ele ir nessa rua, né? Deixa eu ler aqui para os irmãos. A palavra do Senhor diz assim que, então numa visão, diz assim, que ele esteve 3 dias e não comia e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor, levanta-te, vai a uma rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E a palavra diz que quando o Senhor fala com Ananias, ele na casa de Judas, né? E Ananias vai questionar com o Senhor, mas Senhor, ouvemos dizer desse homem, ele é perseguidor dos cristãos, quanto mal ele tem feito para aqueles que o buscam, né? E mesmo assim o Senhor fala para Ananias, vai lá, que ele se encontra orando, que ele vai estar orando. Imagina eu fico imaginando, irmão, qual era a tristeza de Saulo, né? Um homem que cheio de pompa, né? Foi ensinado por Gamaliel, né? Um teólogo, o Saulo um homem muito educado, agora ele passa a depender de alguém. Até ali ele não dependia de ninguém, mas agora em diante ele passa a depender de alguém. Porque Ananias vai até lá, né? E a palavra do Senhor diz que o Senhor fala para Ananias, vai lá, né? Que ele se encontra orando, né? E a palavra diz que quando Ananias chega ali, né? Ele verdadeiramente se encontra orando, né? E quando Ananias questiona o Senhor fala para Ananias, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender, e todos os sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, né? A palavra do Senhor diz que o Senhor, quando escolheu Saulo, é porque Saulo era um vaso precioso para o Senhor. Eu creio assim, irmãos, que quando o Senhor escolhe a Saulo é porque ele vê que Saulo era um homem que tudo que mandasse ele fazer, ele fazia. Ele fazia com afinco, né? Era para ir, ele ia, era para voltar, ele voltava. E assim o Senhor viu graça nele. E quando Ananias chega ali, né, a palavra diz que Ananias ora por ele e cai dos olhos dele escamas, né, como se fosse escama. E desse momento em diante ele passa a ver novamente, né? E a palavra do Senhor diz que no mesmo momento que Ananias impõe as mãos em Saulo, ele tornou a ver, ele já foi batizado. Que se encontra em Atos dos Apóstolos 9, 17 e 19, que diz assim, né? 17 e 19, que diz assim, e Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe a mão, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. Na mesma hora que Ananias coloca a mão sobre ele e ora por ele, que ele começa a ver, ele já foi imediatamente cheio do Espírito Santo de Deus. E a palavra desse momento diz que desse momento em diante ele se torna um homem diferente, né? E quando ele se torna um homem diferente, logo começou a pregar sobre Jesus. E Paulo foi para Jerusalém, mas os cristãos que tinham medo dele não criam, não acreditavam nele. Somente Barnabé, né, creu. E Barnabé foi diante dos outros verdadeiramente dizer que ele tinha se convertido verdadeiramente, que ele tinha tido um encontro com Jesus, né, que ele tinha sido convertido no caminho ali de Damasco, né, que ele verdadeiramente se tornou um irmão em Cristo, né. E a palavra do Senhor diz que ele se tornou um grande teólogo, irmãos. Ele se tornou um grande teólogo, tanto que Saulo, depois que ele tem um encontro com Jesus, ele se torna Paulo. E ele foi um dos grandes teólogos, né?
do cristianismo. Ele foi autor de 13 cartas do Novo Testamento. De Romanos a Filemon, ele escreveu cartas, né, irmão, para conscientizar as pessoas, ensinamentos, né, mostrando como devemos seguir a Jesus, né? E Paulo foi usado por Deus para encorajar e ensinar todos que leem a Bíblia. Verdadeiramente, irmãos. Paulo, ele foi um homem assim que nós devemos seguir como exemplo, né? A palavra do Senhor diz que ele diz que morrer com Cristo é ganho, né? E verdadeiramente morrer com Cristo é ganho, porque quando seguimos a Jesus, irmãos, nós estamos seguindo para a salvação, nós estamos procurando viver na glória, viver ao lado do Senhor Jesus. E aqui, irmão, nós temos que tirar como ensinamento para nossas vidas, né? Tudo que pegamos para fazer, temos que fazer com afinco. Verdadeiramente, irmãos, quando o Senhor nos escolheu porque somos vasos preciosos para o Senhor. E nesta noite, irmãos, se coloca assim, verdadeiramente, não como um qualquer, como um vaso precioso para o Senhor, porque você é vaso precioso na mão do Senhor. Nesse estudo de hoje, irmão, o que nós tiramos para nossas vidas é o quê? É que quando tivemos um encontro com o Senhor Jesus, nós éramos cegos. E no momento que encontramos com Jesus, as escamas que tinham nos nossos olhos caiu, passamos a ver, começamos a ver. E se tornamos verdadeiramente homens e mulheres diferentes. E você e eu, irmão, somos diferentes, porque Jesus fez uma obra sobre as nossas vidas. Desde já, irmãos, eu louvo e engrandeço pela vida de cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, né? Não só do nosso ministério, mas de todas as igrejas, de todo lugar que se impõe a falar do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou feliz, irmãos, por poder estar mais uma vez falando da palavra do Senhor. Não sou nenhum teólogo, não sou nenhum assim, tenho mais sabedoria do que ninguém. Simplesmente a gente procura ler e passar o que o Senhor coloca em nossos corações, né? Desde já eu agradeço essa rica oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite. Amém? E vamos orar para terminar. Senhor nosso Deus, Pai querido e Deus amado, desde já, Deus, eu te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor me deu. Agradeço, Deus, pela vida do nosso pastor José Salomé. Agradeço pela vida dos nossos irmãos, nossa irmã Isaura, nossa irmã Débora, nosso irmão Alexandre, cada irmão. Aqueles que eu não vou falar o nome nesse momento, cada irmão se sinta abraçado nesse momento e que o nosso Senhor Jesus Cristo possa fazer morada em cada lar, em cada família representada pela Igreja de Jesus Cristo. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade. Vamos, irmãos, ficar firme na presença do Senhor, porque logo, logo eu creio que essa pandemia vai passar e nós vamos poder estar juntos, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso é o que Deus colocou no meu coração nesta noite. Amém. Quero saudar os amados irmãos com a santa paz do Senhor, agradecendo a Deus por mais um estudo que Deus colocou no coração do irmão para passar para a igreja, e que esse estudo possa entrar dentro do coração dos irmãos e fazer o devido efeito ao qual nós esperamos que venha fazer verdadeiramente. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós e com todo o teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém.